Santo Deus, queremos te agradecer, ó Pai bondoso, porque estamos diante da tua presença, Pai. Amém, Senhor. Aqui na tua casa de oração. E nós queremos te implorar, bondoso Deus, que o teu Espírito, como a tua palavra tem dito, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. E nós cremos nesta promessa, Pai. E nós te imploramos, ó Senhor Deus, que o Senhor caminhe no meio de nós, aumentando a nossa fé em Ti e dando-nos a Tua paz. Sim. São bênçãos que nós te imploramos, ó Senhor Deus. Não que haja mérito algum em nós, mas é em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus Cristo que te pedimos estas bênçãos. Amém. Amém, Senhor. E amém, Senhor. Amém. Temos aquele louvor... Levanta a cruz. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito, nem mérito algum, na cruz nós somos
dobremos as nossas frontes para mais uma palavra com o Senhor. Neste momento, nós queremos pedir a cada um de vocês, a cada um de nós, que nós coloquemos um pedido em nosso coração neste momento, e nós vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele sonde o nosso coração e seja feito conforme a vontade dele. Então, neste momento, coloque um pedido, nós vamos invocar a presença de Deus e vamos pedir para que ele esteja conosco para esta semana, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus Elohim, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Deus Elyon, que é o Deus Altíssimo. Deus El Gibor, que é o Deus forte. Deus El Hashamai, que é o Deus dos céus. Deus Tissur e Olam, que é o Rocha eterna. Deus Yehovah Tzadenu, que é o Senhor justiça nossa. Deus Elohim Maoz, que é o Senhor das batalhas. Amém. Deus El Hagadol, que é o Deus grande. Maravilhoso Deus. Deus Jesus Christos, Ruiototeu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas que também é o nosso Deus. Deus Ruach Kadoshé, que é o Espírito Santo de Deus, que também é Deus. Amém, Senhor. Bondoso Deus, nós invocamos a Tua presença nesta hora, Amém, Senhor. na certeza de que o Senhor estará conosco até sexta-feira, e assim, bondoso Pai, continuará com a Tua igreja, Por favor. nos abençoando, nos protegendo e nos guardando, Pai. Sim. Neste momento, diante da Tua presença que já está no nosso meio, queremos colocar nas Tuas mãos os Teus filhos Gilberto e o Teu filho Luiz, Senhor. Amém, Senhor. O Senhor os conhece, o Senhor sabe, eles já estudaram a Tua palavra. Os Teus filhos estão casados com membros da Tua igreja. Sim. E nós queremos Te implorar, bondoso Pai, que o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que também é Deus, toque profundamente em suas mentes, profundamente em seus corações, profundamente em seus corpos, e que nesta semana, bondoso Pai, na sexta-feira, os Teus filhos estejam nascendo de novo, Por favor. para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Sabemos que a Tua palavra tem dito, não é por força, mas nem por violência, mas é pelo Teu Espírito, e nós queremos ver a Tua glória. Amém. Nós cremos, ó Pai, nós cremos, e nós vamos ficar assim impressionados com o que o Senhor vai fazer esta semana na vida destes Teus filhos, ó Senhor. Amém, Jesus. São bênçãos que nós Te imploramos. Não que haja mérito algum em nós, ó Pai. Nós Te imploramos que o Senhor sonde os nossos corações. Por favor. Que o Senhor sonde as nossas mentes, ó Pai bondoso, e seja feito conforme a Tua vontade. O pedido que nós estamos colocando diante da Tua face, Senhor. E nós também queremos Te implorar que num raio de ação de 3 quilômetros, que o Teu Espírito traga todos os interessados da Novo Tempo, que o Teu Espírito traga Amém, todos Senhor. os interessados da Tua igreja, Por que favor. o Teu Espírito traga, Pai, todos aqueles que já ouviram falar da Tua igreja e que virão, e que nós veremos a face deles, porque o Senhor chamará, porque o Senhor envolverá, porque o Senhor trará para a Tua igreja, Senhor, todas estas pessoas. Amém, E Senhor. nós vamos ouvir, Senhor. Nós vamos ouvir relatos delas, ao chegarem, dizerem: eu estou aqui, porque o Espírito Santo de Deus me mandou. Amém, Eu Senhor. estou aqui porque eu ouvi a voz de Deus dizendo: vá à minha casa, vá à minha casa. E aqui estarão, Pai. Nós cremos
na tua palavra, porque a tua palavra tem nos dito isso, Senhor. Amém. E nós te imploramos, mais uma vez, nós te imploramos que o Senhor esteja conosco e os teus anjos poderosos, Sim. revestidos da armadura do céu, estejam acampados ao redor de cada um de nós, nos enchendo de esperança. São bênçãos que nós te imploramos, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus Cristo, que te pedimos. Amém. Amém, Senhor. E amém, Senhor. Amém, Senhor. Bom, queridos, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro do Evangelho de João. Livro do Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, boa noite, boa noite, boa noite. Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 25. Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 25. Este é um texto assim muito conhecido. É um texto muito conhecido nosso. É um texto muito conhecido da Igreja de Deus. No capítulo 11, no verso 25, como diz aí assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra ou ainda que esteja morto, viverá. Amém? Amém. Este verso, no seu contexto macro do Evangelho, o que significa? O que Jesus está apresentando aqui? O que João ele está trazendo para a igreja daquela época? O que João está falando para os cristãos daquela época? Este verso aqui ele foi escrito primeiramente para um grupo chamado de cristãos daquele primeiro século. Então este verso ele tem no seu contexto macro, havia um grupo de cristãos que estavam abandonando a fé. Havia um grupo de cristãos que estavam largando o cristianismo. Eles estavam acreditando que Jesus não era Deus. Não era Deus. Era um grupo de cristãos que já estavam abandonando a fé. Era um grupo de cristãos que já não acreditavam mais em Jesus e já não acreditavam mais no Espírito Santo. E Deus então ele chama João para escrever, para apresentar quem era Jesus. Quem era Jesus? Por isso que aqui no Evangelho de João, o objetivo de João é apresentar quem é Jesus, para justamente fazer com que este grupo de cristãos, eles passem agora a entender, passem agora a acreditar quem é Jesus. Naquela época, este grupo de pessoas que estavam no meio dos cristãos, eles eram chamados de gnósticos. Os gnósticos, eles eram um grupo de pessoas que eles diziam que Jesus não era Deus, que Jesus não era nada. Eles é que tinham Jesus. Eles é que tinham um outro Jesus diferente do Jesus da cruz. O Jesus dos gnósticos era diferente do Jesus na cruz. Eles acreditavam num panteão de deuses. Esse grupo de gnósticos, eles tinham um panteão com todos os tipos de deuses, inclusive Jesus. Só que não era esse Jesus da Bíblia, não era esse Jesus da cruz, era um outro Jesus. E eles acreditavam que o Jesus dos gnósticos, ele estava embaixo olhando para o Jesus da cruz. Veja isso. E essa teoria, essa tese, estava inflamando a igreja naquele período. Alguns estavam acreditando, realmente, de fato, esse Jesus da cruz aí, ele não é o Jesus verdadeiro, mas os do gnósticos. E ali um grupo de pessoas estavam se desencaminhando. Como hoje no meio de nós, está surgindo algumas pessoas dizendo que Jesus não é Deus. Não, Jesus não é Deus. E aí começa a apresentar razões para apresentar que Jesus não é Deus. E entre eles, vocês conhecem os testemunhos de Jeová. Eles dizem, Jesus não é Deus. Jesus ele é apenas o Salvador, mas ele não é Deus. E infelizmente, a palavra, no caso para eles, a palavra Jeová, Yehová ou Javé, significa o Salvador.
significa Jesus. E eles não acreditam em Jesus. Veja que coisa é essa. O nome Jeová, Yehová, Javé, ele sem as vogais se chama Yahweh. Yahweh. E eu estive esses dias visitando uma pessoa que está afastada, justamente por isso. Não acredito no Jesus que vocês estão pregando aí não. Batizado na igreja. Não acredito nesse Jesus aí que vocês pregam não. A gente agora tem que... Aí um ancião da igreja central me levou à casa dele. Pastor, ele está lá com uns nomes lá estranhos, e ele fala que é no hebraico e tal, e eu disse, eu vou levar o pastor, vou trazer o pastor aqui, para o pastor conversar com você acerca disso. E nós fomos, e aí ele começou a falar, eu falei, irmão, escuta aqui, veja. Aí eu levei um texto no original para ele ver, eu tinha tirado aquelas fotos que eu tirei para você, eu mostrei para ele, disse, olha só o que é o hebraico, irmão. Coloquei para ele assim no celular, ele ficou assim olhando, falei, olha só o que é o grego, irmão. E ele ficou assim olhando, eu falei assim, olha só, olha essa palavra aqui, essa daí que o senhor está falando daí, que ele estava falando, ele falou assim, olha, Yahweh. Eu falei assim, olha só, veja, essa palavra aqui, eu explicando para ele ali, e ali a gente apresentou, olha, Jesus. Ele falou, não, o nome Jesus, eu falei assim, é porque é Yehoshua, ou Yeshua Hamashia. Ele, isso, essa mesma daí, vocês estão dizendo que é um outro nome. Eu falei, não, a transliteração. Quando você pega do português, a palavra Jesus no português, para ela ficar no português, ela precisa ser transliterada do hebraico. Do hebraico é Yehoshua, mas aí quando você translitera, que é letra por letra, você então encontra a palavra Jesus. Aí ele, é? E dali a gente começou a explicar para ele ali, apresentando que Jesus era Deus, e ele, rapaz, pastor, não, mas na Septuaginta, eu falei, bom, o senhor sabe o que é Septuaginta? Ele, pastor, o pessoal fala da Septuaginta. Eu falei assim, olha, eu vou lhe explicar o que é Septuaginta. E aí fui explicando para ele que a Bíblia no Antigo Testamento, até Malaquias, ela foi escrita no grego, porque o povo de Deus, ali no ano 700 antes de Cristo, já não entendia mais o hebraico. Eles já não entendiam mais o hebraico. E ali então Deus teve que traduzir do hebraico para o grego com 72 estudiosos judeus, para que eles então traduzissem do hebraico para o grego, para que o povo de Deus pudesse voltar a ler a Bíblia, porque eles já não estavam mais lendo a Bíblia. Aí o senhor está vendo aqui, ele, não, mas aí tem uma tal de Vulgata Latina. Eu falei, o senhor também conhece essa? Então, espera aqui, Vulgata Latina é a Bíblia toda no latim. No latim ela foi traduzida do hebraico para o latim por Jerônimo. Jerônimo ele traduziu do hebraico e do grego para o latim, porque o povo de Deus precisava também receber a palavra de Deus. O Império Romano já era um império vigente e os soldados romanos eles eram mandados para o mundo inteiro. E para que daí então tivesse comunicação, o latim passou a ser uma língua vigente, quase como o grego. Só que elas então viviam simultaneamente. E Deus ele precisava colocar a sua palavra no latim para que todos pudessem receber a palavra de Deus. Por isso tem a Bíblia no latim. Aí ele eu falei assim, irmão, não vai pela cabeça dos outros. As pessoas estão falando um monte de besteiras aí pela internet, e aí a gente começa a acreditar achando que Jesus não é Deus. Jesus é Deus. E o livro de João nos apresenta isto. É só no livro de João que nos apresenta que Jesus, ele é o pão da vida. É só no livro de Jesus que Jesus, ele é a luz do mundo. É só no livro de João que Jesus, ele é o bom pastor. É só no livro de Jesus que João, ele é a porta das ovelhas. É só no livro de Jesus, é só no livro de João que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Amém. Porque era um anseio de Deus apresentar quem era Jesus. E é por isso que aqui ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E quando Jesus ele usa o eu sou aqui, é o mesmo eu sou quando Moisés se encontra com Deus lá no Monte Sinai. Eu sou o que sou.
Quando Moisés perguntou, Senhor, mas a quem que eu vou falar? Quem é o Senhor? Ele disse, eu sou o que sou. E quando Deus ele fala para Moisés lá, o eu sou era este. Aqui no grego é ego emi, eu sou. Aqui ego emi re anastasis. Anastasis é a ressurreição. Anastasis significa assim, voltar da morte. Aquele que sai da morte para a vida, aquele que é ressurreto, aquele que é trazido de volta, aquele que é o cabeça da ressurreição. Eu sou o cabeça da ressurreição. Eu sou aquele que pode dar vida. Eu sou o único que transforma vidas. Eu sou o único que dá poder. Eu sou o único que coloca poder dentro de nós, dentro de vocês. Ele dizendo, ego emi re anastasis, ressurreição. E a vida, a palavra vida é a palavra zoe, vida, que significa vida completa, vida em abundância, vida total. É isso que ele apresenta. Eu sou aquele que te tira da morte para a vida e te coloca uma vida total, uma vida completa, uma vida que não vai te faltar não é não te faltar nada, não vai te faltar a minha presença, porque nós vamos ter falta, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter aflição, e ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu vou estar contigo. Eu estive com os jovens lá dentro da fornalha em Daniel. Eu estive lá. Eles passaram pela fornalha. Eu estive com os mártires quando eles foram dilacerados pelos leões. Eu estive com eles. Então assim, eu não vou faltar em nenhum momento na tua vida. As coisas faltarão. Os problemas acontecerão. As lutas virão. Mas eu não vou faltar. E aí nós vamos poder ir até Ele. Amém. E falar, Senhor, olha, me ajuda. Senhor, olha só, olha o que está acontecendo. Senhor, está faltando. Senhor, olha isso. E Ele está vendo e Ele vai fazer. Ele é o dono da prata, do ouro e das pedras preciosas. Amém. Ele é o dono. Então quando Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lá no Salmos. Ali ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor e eu não vou te faltar. Não é que nada te faltaria. Ali aquela tradução ela não está bem colocada. É que eu não vou te faltar. Eu vou estar contigo, mesmo em meio às dificuldades e aos problemas que tantos nós temos. Mas Ele não nos falta. Ele está conosco. Por quê? Porque Ele está vivo. Amém. Ele está vivo, e quando esse texto ele é expresso, João capítulo 11, no verso 25, você conhece, o contexto aí é a morte de Lázaro. Esse é o contexto, a morte de Lázaro. Jesus ele estava com os discípulos numa outra região, quando chega a notícia, o teu amigo Lázaro está enfermo, vem. Jesus era amigo pessoal. Jesus era amigo pessoal de Marta, Maria e Lázaro. Agora imagina isso, ter Jesus como amigo pessoal, ter amigo como amigo íntimo. Jesus ele gostava de ficar na casa de Marta, Maria e Lázaro. E era uma casa humilde. Era uma casa muito humilde, a casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas Jesus gostava de ficar na casa deles. Todas as vezes que ele ia à casa do figo, quando ele ia à casa do figo, ele gostava de ficar na casa de Marta, Maria e Lázaro. A palavra Beit Ania. Beit significa casa. Ania, figo. Betânia era a casa do figo. Por que a casa do figo? Porque o figo, ele era curador. O figo, ele era restaurador. Quando Zedequias estava com câncer, Isaías disse, olha, passa uma pasta de figo. E Isaías estava para morrer. E Deus deu mais 15 anos para ele, para Zedequias. Casa do figo. A casa que restaura.
a casa que dá força, a casa que dá vigor. E Jesus, ele gostava de estar na casa de Maria, Marta e Lázaro, a casa de Betânia, de Beit-Ânia, a casa do figo. E ele gostava de se deleitar ali, ele gostava de ficar. E aí eu faço uma pergunta para você: é a tua casa uma casa que recebe Jesus? É a tua casa que Jesus, ele gosta de se deleitar? É a tua casa que Jesus, ele gosta de estar? E quando Jesus, ele entra na nossa casa, queridos, ele sabe tudo o que acontece lá. Ele passa pela nossa cozinha e olha para a nossa despensa. Ele passa pelo nosso quarto e olha o nosso leito. Ele passa por toda a nossa casa e ele vê se há respeito, se há amor, se há companheirismo, porque ele está vivo. Amém. Ele está conosco, ele está no meio de nós. Por isso que eu sou a ressurreição e a vida. Se já acabou a vida lá na sua casa, ele está para dar vida. Amém. Ele está para ressurgir, para transformar, para restaurar, para fazer novo. Ele tem poder, porque ele é o que é. Eu sou o que sou, o Deus eterno. Jesus, ele é o Deus eterno. E quando ele chega lá na região, Marta vem correndo a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. E Jesus vira para Marta e diz: mas Marta, eu sou a ressurreição e a vida. É eu que dou a vida e tiro a vida. Eu estou aqui, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele vai levantar. Ele vai levantar. E Jesus então chega: mas Senhor, ele já está morto há 4 dias e já cheira mal. E ele já fede mal. Eu vou ressuscitar. Eu tenho poder em mim mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Ainda que já está tudo destruído, ainda que já esteja tudo morto, ele restaura. Ele faz brotar. Ele faz sair a vida da onde não tem. De repente, um relacionamento que já cheira mal, ele vai fazer voltar de novo. Amém. Ele vai trazer a vida. E ele então chega e chama: Lázaro, vem para fora. Porque se ele só diz: tirem a pedra, sai, vem para fora, todos os defuntos que lá estivessem voltariam à vida. Porque ele tem a vida. O que nós precisamos fazer nele, com ele, é crer nele. É acreditar nele. Ali a palavra crer é uma palavra grega muito interessante, que é a palavra pistelon, que significa que confia. Aquele que confia em mim. Aquele que confia. Confiar é diferente de crer. Crer, eu posso ter a certeza e crer que esse copo está aqui. Eu creio, eu estou vendo, eu estou pegando. Mas eu confio? Confiar é diferente. Confiar, nós estamos nos vendo. Nós cremos que nós existimos, nós estamos nos vendo. E confiar? Jesus está dizendo assim: aquele que confia em mim, aquele que confia em mim, aquele que tem um relacionamento comigo, aquele que tem um relacionamento íntimo comigo, viverá. Vai viver, se tiver um relacionamento comigo. É por isso que nós precisamos passar os dias, queridos, colocando Deus sempre em primeiro lugar. Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida. Você sabe que a gente já acorda colocando o pé no chão e já correndo. Muitas vezes a gente nem colocou o pé no chão, mas a gente já olhou para o celular. E aí pega o celular e entra no Zap. Tem 500 mensagens lá. A praga do Zap. Tem 500 mensagens lá. Quando você clica ali, você não sai mais. Você vai ficar ali. Meu Deus do céu, a hora já sai disparado. E não tirou o tempo com Deus. Não colocou Deus em primeiro lugar. Está colocando as outras coisas no primeiro lugar.
E quando nós colocamos as outras coisas no primeiro lugar, o dia sai todo enrolado. Todo enrolado, e você fica, ai meu Deus do céu, e o tempo? Nós perdemos tempo lá no Zap. Mas se nós tivéssemos ganhado tempo na palavra de Deus, nós não ouviríamos como muitas vezes a gente ouve. Pastor, esse aqui está fraco na fé. Pastor, essa aqui está fraca na fé. Pastor, esse aqui, olha, está fraco na fé. Pastor, olha, eu estou fraco na fé. Não tem jeito, se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, nós vamos estar sempre fracos na fé. Os problemas virão e nós vamos nos esparramar. Mas Jesus, Ele está vivo. Amém. Vivo. Pode passar, por favor. No dia 9 de maio de 2016, a revista Veja, ela fez um artigo apresentando que depois que o cristianismo passou a crer na ressurreição, ele explodiu de número de membros, explodiu. Hoje o cristianismo ele soma aí os seus 3 bilhões de membros no mundo inteiro, 3 bilhões de membros. Hoje estamos chegando aí a 8 bilhões, 3 bilhões são cristãos, por causa da ressurreição. A ressurreição nos dá esperança. A ressurreição nos apresenta que nós não estamos sós. A ressurreição nos apresenta que o Senhor, Ele está conosco. Veja, pode passar. Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. E vocês não têm nada para crer. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 13 em diante. Se não existisse a ressurreição, queridos, a gente não tinha nada para crer, nada para anunciar, nada para falar de que Ele está vivo. Veja, a ressurreição nos separa de todas as outras religiões. Tem religiões aí que tem vários deuses, centenas de deuses, mas todos mortos. Maomé, Zaratustra e outros mortos. Mas Jesus não. Jesus, Ele está vivo. Ele ressurgiu ao 3º dia. Ele está vivo. Por isso que a ressurreição ela nos separa de todas as outras. Por isso que a tumba ela está vazia. Porque Ele está vivo. Amém. Por isso Ele está hoje no meio de nós. Amém. Por isso Ele está hoje em vários lugares do mundo onde estão se falando dEle. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o único que é assim. Por isso que a tumba está vazia. E a ressurreição, queridos, ela significa salvação. Salvação. Ele virá e Ele vai nos salvar. Amém. Ele virá e Ele virá para nos transformar. O sacrifício resulta em salvação. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. A ressurreição de Cristo ela é verdadeira. Nós podemos acreditar verdadeiramente, ela é verdadeira, porque a palavra de Deus é o único livro que transforma. Quando um traficante ele lê a palavra de Deus, ele é transformado num homem de bem. Quando uma prostituta ela lê a palavra de Deus, ela é transformada numa mulher honrada. Amém. Porque Ele está vivo. Amém. É verdadeira a ressurreição dele. Nós não estamos sós. Nós não estamos aqui apenas no momento social. Nós estamos aqui porque Ele está vivo. E o perdão que Ele nos concede é real. Nós podemos confessar para Ele todas as mazelas. Nós podemos confessar para Ele tudo que nos preocupa, tudo que nós fizemos. E nós podemos ser perdoados. É real. O perdão dele é real. E assim, e não tem perdão. Não tem, assim, tudo que nós tenhamos feito, não tem nada que Ele não possa perdoar. Amém. Nada. Ah, pastor, mas aí o pecado contra o Espírito Santo? Ainda hoje, queridos, pela palavra de Deus, ainda hoje, o pecado contra o Espírito Santo não está acontecendo. Graças a Deus. Ainda hoje, ela só vai acontecer quando sair o decreto dominical. Quando sair o decreto dominical, e aqueles que não obedecerem a Deus, a sua palavra, ali estarão pecando contra o Espírito Santo.
é o pecado de anomia. A palavra anomia é a junção de duas outras. É a partícula negativa não ou sem, que significa a palavra a, e nomia vem da palavra grega chamada de nomos, que significa lei. Então, anomia significa sem lei. O pecado contra o Espírito Santo é anomia, é viver sem lei. É por isso que ninguém hoje, por mais longe que vá, possa pensar que não tem mais jeito. Amém. O Senhor sempre ele vai ao encontro. Amém. Ele nos salva e Ele nos concede o perdão real. Isso é salvação, queridos. E é isso que Ele deseja nos dar. Deus, Ele pode nos perdoar. Ele pode, Ele é o único que pode. A palavra pecado, ela tem várias palavras no grego e várias palavras no hebraico. Uma das palavras no grego é a palavra que nos apresenta errar o alvo. Hamartia. Hamartia significa errar o alvo. Como assim? Se eu sou casado e eu tenho agora relações com outra mulher, eu estou errando o alvo. Eu estou cometendo o pecado de hamartia. Porque o alvo é a esposa. Mas quando eu erro, eu estou errando o alvo. Eu estou cometendo o pecado. Ele pode nos perdoar. Amém. Se nós nos convertermos verdadeiramente, se nós nos voltarmos para Ele e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado. Amém. Por isso que a salvação, a cruz de Cristo foi o último sermão a ser pregado. É o último, é o perdão eterno para aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o último sermão, o sermão da cruz. Por isso ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Há esperança para todos. Amém. Há esperança para todos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Oremos por este perdão, queridos. Nós pecamos a cada segundo. A nossa natureza ela é pecaminosa. Nós precisamos nos voltar para Cristo e pedirmos o seu perdão. E Ele nos concede o perdão sem nos lançar nada em rosto. Não, olha, eu vou te perdoar, mas olha que você anda fazendo assim. Não. Ele perdoa e esquece. Amém. Amém? Amém. Quando o pecado ele vai lá para o fundo do oceano, ainda colocado uma placa lá: proibido pescar. Vai lá para o fundo das profundezas do oceano. Ainda tem uma placa: proibido pescar. Ele esquece, ele apaga e ele esquece. Por isso que nós devemos perdoar os outros e aceitar o perdão de Cristo. Amém. Nós devemos perdoar os outros e aceitar o seu perdão, porque verdadeiramente Ele nos concede perdão. Por isso Ele clamou em voz alta, dizendo em aramaico: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A separação era o terror da cruz. O terror de Cristo era a separação do Pai, era a separação de Deus. Esse era o terror de Cristo. A separação de Deus ela é a maior tragédia para o ser humano. Quando o ser humano se afasta de Deus, é a maior tragédia para ele. Deus ele não se afasta do ser humano, mas o ser humano se afasta de Deus. Mas Deus nunca se separa do ser humano, porque é a maior tragédia para ele. Confesse o seu pecado e serão perdoados. Amém. Todo e qualquer pecado será perdoado se nós nos voltarmos para Cristo, pedirmos perdão a Ele e depois irmos em quem nós ofendemos e pedirmos perdão também. Amém. Jesus ele levou os pecados sobre o madeiro. Ele levou os pecados sobre o madeiro porque a separação ela parecia completa e total. Para Jesus ele estava sendo completamente separado do Pai. Por isso era o maior terror da cruz. O que matou o nosso Salvador? Não foram os romanos. Não foram os sacerdotes judeus. Foram os nossos pecados. A separação do Pai foi o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado ele é como uma cera nos ouvidos de Deus que impede de Deus nos ouvir.
É por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados, porque o pecado ele é muito sério. Às vezes a gente entra em pecado e a gente pensa, fica racionalizando o pecado, mas nós estamos em pecado e a gente fica racionalizando. É tenebroso, queridos, é tenebroso. Eu estava, não sei se eu já contei a vocês, eu estava como assistente de comportagem. Eu fui líder de comportagem tanto de efetivos quanto de estudantes. Até o pastor Luciano, que foi pastor de vocês aqui, ele foi comportor meu na época de estudante. Nós estivemos juntos trabalhando. E nesse período de comportagem eu estava liderando uma campanha lá em Jacarepaguá, no Marechal Jacarepaguá, no bairro de Taquara. Quando um jovem terminou a reunião dos comportores para saírem para a rua, tem culto todos os dias, de manhã e de noite, e eles então saíram, mas um jovem veio e falou assim: Manuel, eu preciso falar contigo. Posso falar contigo? Eu falei: pode sim. Vamos despedir o pessoal aqui, daí você entra no meu escritório e a gente conversa. Aí ele entrou, eu falei: pode sentar. Ele sentou, eu fiquei sentado na mesa. E aí ele começou a conversar. Ele falou assim: olha, eu não sei nem por que eu estou falando contigo, mas Deus está mandando eu falar com você. Eu falei: mas fala, o que foi? O nome dele era Alexandre Magno. Loiro, olhos azuis, branco e alto. Sentou diante de mim e falou: Emanuel, rapaz, eu sou líder de desbravador na minha igreja. Tenho as minhas crianças. Emanuel, mas está acontecendo um fato comigo. Eu falei: o que houve? Você, Emanuel, eu estou namorando uma menina que não é da igreja. E eu estou tendo relações com ela. Só que o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar contigo. Eu não sei porquê, mas ele está mandando eu falar contigo. E eu falei assim: não, tudo bem. Vamos fazer uma coisa. Você vai voltar para casa. Você não vai comportar mais até você resolver essa situação. Você vai ter que procurar o teu pastor. Vai procurar o teu ancião. Você conversa com eles como você está conversando comigo. Fala para eles o que está acontecendo. E o que eles disserem para você fazer, faça. Mas, Emanuel, eu vou perder minhas crianças. É melhor que você perca as tuas crianças do que você perder a vida eterna. Tá bom, Emanuel, tá bom. E ali a gente orou e ele saiu, pegou a mala dele e foi embora. 2 meses depois, tínhamos terminado a campanha ali, tínhamos ido para Angra dos Reis. Eu estou lá em Angra dos Reis, quando um amigo me liga: Emanuel, você lembra do Alexandre Magno? Eu gelei dos pés à cabeça. Eu lembro. Alexandre Magno, Emanuel, conversou com o pastor, conversou com o ancião, recebeu a disciplina, casou com a menina. 1 mês de casado, Emanuel. 1 mês de casado. Ele estava deitado na sua sala, quando de repente entrou no bairro que ele morava, num bairro muito perigoso, entrou um caminhão cheio de traficantes, descendo do caminhão e mandando bala para tudo quanto era lado. Tudo que estava se mexendo, eles estavam mandando bala. E de R15, ele levantou da sua sala, subiu, foi para a laje. Ele falou: eu não vou abrir a janela. Foi para a laje. Quando ele colocou a cara na laje, os bandidos alvejaram ele com 6 balaços de R15. Ele tombou na hora, morto, já sem vida. Eu falei: Jesus Cristo. Eu falei: ô Ademir, tinha sido o irmão que tinha ligado. Graças a Deus ele havia consertado a vida com Deus. Amém. Se ele morre naquela situação, ele estaria perdido. Mas o Espírito Santo de Deus mandou ele falar comigo. Eu nem sonhava em ser pastor ainda, mas eu era o líder daquela campanha, eu era o pastor daquela campanha. E o Espírito Santo falou: fala com ele. E ele veio e nos falou, e a gente apresentou o caminho da vida para ele. Ainda que morra, viverá. Amém. Anos mais tarde, eu fui pastor do distrito de Marechal Hermes. Estava conversando com um líder de desbravador, ali no momento que haveria um batismo. E aí o líder de desbravador, eu contei essa história para ele. Ele falou: Emanuel, ele falou: pastor Emanuel,
Eu era um dos meninos dele. Eu era garoto na época. Ele era o nosso líder. Ah, então foi assim que aconteceu? Rapaz, eu nunca soube disso. Eu só soube que ele tinha sido alvejado e tinha morrido. O pecado é muito sério, queridos. É muito sério, é muito sério. Pecado mata. Mata. Existe vida com Cristo. Amém. Existe vida com Cristo. E morte sem Cristo. Nós temos falhado em ajudar alguém. Você tem ajudado, você tem dado atenção para sua mãe, aqueles que ainda têm mãe viva. Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, mesmo em agonia, mesmo em dor, ele disse para João: João, aí está tua mãe. Mãe, aí está teu filho. Jesus pede para João cuidar da mãe dele, mesmo em agonia. Ele pede. Porque Jesus, ele era a materialização do amor. A materialização do amor e do cuidado. Mesmo em meio à agonia, ele cuidou da sua mãe. Mesmo em meio à agonia, o desespero, Jesus foi amável. Veja, com Jesus somos atenciosos e cuidadosos. Com Jesus a gente precisa ser atencioso e cuidadoso. Não dá para estar com Jesus e ser duro. Não dá para estar com Jesus e ser ignorante. Não dá para estar com Jesus e destratar as pessoas. Não importa quem elas sejam. Jesus era atencioso. E ao estarmos com Jesus, nós também somos atenciosos e bondosos. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinou a cabeça e rendeu o seu espírito. Por quê? Porque tudo que Jesus começa, ele termina, queridos. Tudo que ele começa, ele termina. E ele termina nos concedendo vida eterna. Por isso que ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ele não desiste de nós. O que ele começou em sua vida, ele vai terminar. Amém. O que ele começou em nossa vida, ele vai terminar, queridos. E a gente pode ter essa certeza. Porque muitas vezes a gente muda de direção com frequência. Quantas vezes, cadê fulano? Não está mais na igreja. Não se afastou da igreja, se afastou de Deus. Nós mudamos muito com frequência, mudamos de lado. Precisamos da perseverança de Jesus. Precisamos perseverar com Jesus. Por mais que tenha problemas, isso é graça. Que isso, pastor? Agonia, desespero, problemas, dificuldades, isso é graça. É a graça de Deus. Quando a gente sofre, nós estamos sendo mais semelhantes a Jesus. Veja isso. Muitas vezes a pessoa: eu vou largar da igreja porque é tanto problema, é tanta dificuldade, é tanto sofrimento. Isso é graça. Ele está nos preparando, Ele está nos moldando, Ele está nos purificando para que nós sejamos melhores cristãos. Amém. A escritora americana, ela diz assim que as aflições, elas são como o nosso esmeril de Deus para nos purificar em melhores cristãos. Esmeril de Deus. Veja isso. Jesus, ele vive, queridos. Amém. Ele vive. Ele vive em nós. Amém. Ele entra em nós. Ele, o Pai e o Espírito, quando a gente nasce de novo, ele vem morar em nós. Então, quando a gente passa por aflições, sabe por quê, queridos? É porque Deus, ele nunca vai dar uma bênção sem antes nos testar. Amém. Sem antes saber que nós estamos preparados para receber a grande bênção que ele quer dar. Mas aí, quando a gente recebe as lutas, as aflições, a gente diz: eu vou largar desse negócio, e vira as costas, perdeu a grande bênção. Porque no final da luta, sempre tem a bênção de Deus. Amém. Nós estaremos melhores aperfeiçoados, nós estaremos melhores como cristãos. Por isso que ele vive, por isso que ele está vivo. E nós podemos perguntar a ele o que fazer. Senhor, o que a gente pode fazer? Senhor, o que a gente deve fazer? Faça o que ele pede. Ele vai dizer: olha, vai por aqui, olha, faça assim, olha, vai por aqui, faça assim, faça assado. Faça o que ele pede. Ele vai mandar e você faça. Quando ele estiver mandando, a gente pode verdadeiramente se entregar à sua vontade
e se entregar a Jesus. Amém. Porque vai ter vida. Vai ter vida. Porque Jesus, ele está vivo. Amém. Vivo. Não quer você dizer, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que o Senhor me perdoe, Pai. Eu quero que o Senhor nos ajude a verdadeiramente sentir o teu perdão e sermos cristãos de verdade, Pai. Se você tem esse desejo, fique de pé nesse momento. Eu já estou em pé. Eu preciso que o Senhor Deus, ele entre em mim a cada dia, para que verdadeiramente nós sejamos cristãos de verdade. Bondoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor está vivo, Pai. Amém, Senhor. Nós te louvamos porque nós temos a plena certeza que ao virmos a tua casa, a gente não vem só para reencontrar os amigos. Nós entramos na tua casa porque nós temos a certeza que nós vamos te encontrar. Amém, Senhor. Nós temos a certeza que o Senhor vai nos abraçar. Nós temos a certeza que o Senhor vai nos dar forças para enfrentarmos as lutas, as dificuldades e os problemas. E que no final disso tudo, Senhor, terá vida. Amém, Senhor. E vida eterna em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Por isso, bondoso Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Por favor, Senhor. Salva-nos para o teu reino. Aumente a nossa fé em Ti e dai-nos a tua paz. Amém, Senhor. Para que mesmo em meio às tribulações, nós possamos ver como Naum nos apresenta ali no capítulo 1, do verso 4, que o Senhor entra no meio da tempestade e o Senhor nos toma nos braços. Amém, Senhor. E nos tira do meio do turbilhão, firma os nossos passos e nos dá a tua paz. Amém, Senhor. São bênçãos que nós te imploramos, ó Pai. Não que haja mérito algum em nós, mas é em nome e por amor do teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso nós te imploramos, ó Pai. Amém, Senhor. Tenha um encontro pessoal com teu filho Luiz, ó Senhor. Amém, Senhor. Tenha um encontro pessoal com teu filho Gilberto. Sim, meu Deus. Tenha um encontro pessoal com cada um de nós, ó Senhor Deus. Cada um dos teus filhos. Visita a tua igreja aqui em Ouro Preto, Pai. Visita a tua igreja em todo o distrito de Mariana, desde Itabirito até Acaiaca. Amém, Senhor. Visita cada lar da tua igreja. Restaure, Pai. Porque nós cremos que o Senhor está vivo. Amém. São bênçãos que nós te imploramos, ó Senhor Deus. Temos a certeza que estaremos juntos até sexta-feira. Sim, meu Deus. Salva-nos, ó Pai. Salva-nos de nós mesmos. Por favor. É o que nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E até amanhã, se Deus quiser. Amém.